Nós lemos a carta de Tiago, no capítulo 4, a princípio, o verso 11 e 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que o Senhor fale conosco mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando no finalzinho da carta de Tiago. E parece que ele não amacia em nenhum momento, né? Eu confesso que ao ler esse texto para a meditação dessa semana, essa pergunta ficou latente no meu coração, o finalzinho do versículo 2, em que ele diz: quem é você para julgar o seu próximo? E essa pergunta está implícita em todo o ensino de Tiago. Ao longo de toda a carta, ele está nos levando a uma jornada, a uma viagem para olharmos para dentro. Para olharmos para dentro em confronto com o próprio ensino do Senhor. Se a nossa vida tem refletido a verdade do Evangelho que nos alcançou. Se de fato este Evangelho que nos alcançou, e dizemos que alcançou, tem mostrado frutos de vida, frutos de prática, frutos externos. Se essa graça que nós dizemos ter recebido, se ela é real, e se ela pode ser aferida por nós mesmos, na nossa caminhada. Tiago, em todo o tempo, está nos lembrando de que a fé verdadeira é a fé vivida. A fé verdadeira não é só aquela que é professada com os lábios, com a boca. A fé verdadeira é aquela que é encarnada. E porque encarnada afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa reação com as adversidades do mundo, afeta a forma como nós tratamos gente diferente, afeta em todo o tempo a forma como nós falamos, o uso da nossa língua, o uso da nossa boca. E, consequentemente, vai afetar as pessoas que estão mais próximas de nós, os nossos relacionamentos. Nas últimas exposições, nós falamos sobre guerras e dificuldades que havia dentro da igreja, ou das igrejas às quais essa carta é endereçada. E que não é diferente na nossa vida. Vivemos em um mundo bélico, em um mundo de guerras. Não só de guerras de armas, mas de guerras de palavras, de guerras de narrativas, de guerras de imposição de pensamentos e de vontades. E Tiago deixou muito claro ao longo do capítulo 3, do capítulo 4, que tudo isso tem a ver com a lógica que guia a nossa vida. Se nós nos submetemos ao reino do Senhor, à vontade do Senhor, nós vamos viver de um jeito. Mas se nós ouvimos os intuitos do nosso coração caído, as vozes desse mundo que jaz do maligno, ou até mesmo a própria voz do adversário, de Satanás, nós vamos guiar as nossas vidas de uma outra forma. Então, quando nós ouvimos a Deus e a sua sabedoria, vivemos de acordo com Deus e com a sua sabedoria e colhemos na nossa vida, no tempo presente, os frutos de uma vida guiada por Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando nós voltamos as costas contra Deus, colhemos os frutos de uma vida distante de Deus. E essa pergunta do versículo 12 nos faz lembrar exatamente tudo isso que Tiago está dizendo, para a gente olhar para nós. Pensamos quem somos nós. Se somos servos ou se somos Deus. Se fazemos da nossa vontade submissa à vontade de Deus, ou numa tentativa louca e sem sentido, buscamos fazer com que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. A pergunta é: quem somos nós? E a nossa resposta deveria ser: somos filhos e servos do Senhor. Ouvimos a Deus para tratar os nossos relacionamentos, ouvimos a Deus para lidar com o nosso dia a dia, fazer os nossos planos, tomar as nossas ações, tomar as nossas decisões. Somos guiados por essa voz deste nosso Deus que é Pai, é presente, é bom. E porque é bom, tem caminhos para nós que são caminhos bons. Ainda que nem sempre possamos reconhecer esses caminhos como bom no primeiro momento. Às vezes leva um tempo para a gente poder entender e olhar alguns caminhos que nós fomos levados por Deus e que são diferentes daqueles que a gente esperava, e olhar e dizer: foi bom, no final das contas deu bom, deu certo. No final das contas, Deus está cuidando de mim. Essa semana eu vi alguns amigos da minha época de seminário, falando de algumas reflexões que tiveram ao longo do tempo, de algumas oportunidades que para eles pareciam oportunidades que eles perderam, de alguns convites que não se concretizaram.
E a pergunta que rolava no grupo é: e se? E se? E se a gente tivesse tomado aquela decisão? E se tivesse aceitado aquela vaga? E se tivesse mudado para aquela cidade? Ou e se eu não tivesse feito, onde eu estaria? E às vezes a gente vai tentando construir esse cenário hipotético, né? De onde estaríamos. Mas há um Deus que é bom e que está conosco na caminhada. E por vezes as rotas que nós pegamos talvez não sejam as melhores, mas Ele corrige o nosso rumo. E Ele faz com que absolutamente todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E quando entendemos isso, buscamos submeter a nossa vida toda ao senhorio de Cristo. A pergunta é: quem somos nós? Quem você pensa que é? Pode ser o título dessa mensagem. Mas para não ser tão incisivo, quem eu penso que eu sou? Seria um bom título para essa mensagem. E na primeira parte desse texto que nós lemos, dos versos 11 e 12, faz reflexo com algumas coisas que nós já vimos até aqui. De uma postura arrogante que ele fala nos versículos anteriores. Ele fala de que Deus rejeita, que Deus se opõe, que Deus põe a mão no peito do soberbo, aquele que é orgulhoso. Deus para, mas diz o texto que Ele concede graça ao humilde. O pecado aqui já havia sido anunciado lá no versículo 6, ainda do capítulo 4, ele diz que Deus dá graça cada vez maior, e Ele resiste ao soberbo, enquanto Ele dá graça aos humildes. E é nessa arrogância que agora Tiago está mostrando duas formas de nós sermos arrogantes, ou duas formas de ocuparmos uma cadeira que não é nossa, duas formas de não respondermos bem a essa pergunta: quem eu penso que eu sou? Duas formas. A primeira é quando nós nos colocamos a ponto de julgar o outro. O texto nos diz no verso 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A pergunta de Deus é: somos juízes? Somos legisladores de outros? E esse é um tema não muito compreendido. Há alguns que se agarram a essa palavra, principalmente quando estão andando em caminhos tortuosos, para dizer: não me julgue. Ninguém pode julgar. Está errado julgar. Mas é bom nós entendermos o que Tiago está dizendo. Primeiro ele está falando aqui de falar mal, e falar mal não é simplesmente fofoca. Fofoca é falar mal. Mas ele está falando de difamação, de calúnia. A ideia de falar mal aqui é de detratar, é um discurso de destruição, é muito mais que a fofoca, é destruir a reputação do outro, é uma crítica que é destrutiva. Há uma diferença entre julgar para condenar e avaliar para restaurar. A Bíblia nos ensina a termos esse discernimento e avaliarmos posturas, caráter, falas, a fim de restaurar e transformar. Tiago está falando de uma outra coisa aqui. Ele está falando de um juízo destruidor. É interessante que na nossa língua, julgar tem duas conotações. Julgar tem essa ideia de avaliar, mas julgar, e é nesse sentido que Tiago está usando a palavra, também tem um sentido jurídico, que é lavrar uma sentença. Julgar é condenar ou absolver. É disso que o Tiago está dizendo. De quando olhamos para alguém e já temos um julgamento de quem essa pessoa é e o que ela merece. Talvez nem conversamos. Talvez, como alguns dizem, o santo não bateu. Sabe quando o santo não bate? Não fui com a cara. Nem conheço, mas já não gosto de cara. E já emite um juízo em seu coração e torna esse juízo público. E às vezes a pessoa não tem nem tempo de se defender, nem tempo de falar, e eu já maculo a reputação dessa pessoa. Então a forma de tratá-la já vai ser diferente, porque aqueles que me amam e que confiam em mim, já vão olhar para aquela pessoa com preconceitos baseados naquilo que eu falei, e nem conhecem a pessoa. Tiago está falando para nós tomarmos muito cuidado ao emitir juízo sobre alguém, ao condenar alguém. Não está falando aqui sobre avaliação. Há uma parábola que Jesus conta lá em Mateus capítulo 13, que diz que o dono da terra semeou um campo de trigo. E aí de madrugadinha, vem o inimigo
e lança a semente do joio, lembra disso? E eles começam a crescer juntos. E de repente vem os trabalhadores ali e falam: Senhor, o Senhor não semeou uma terra boa, uma semente boa, e agora está cheio de joio aí. E o Senhor diz: olha, o inimigo que lançou esse joio no meio do trigo. E é muito interessante o que estes trabalhadores falam. Eles dizem: Senhor, vamos arrancar. Deixa a gente arrancar o joio. E a resposta do Senhor, nessa parábola contada por Jesus, é: não façam isso. Porque corre-se o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Espera o dia da colheita. Porque quando o dia da colheita chegar, o trigo vai ser amarrado em feixes e colocado num lado, e o joio vai ser amarrado em feixes e jogado ao fogo. O que Jesus está dizendo com essa parábola? Que às vezes emitimos juízo de valor precipitadamente. Às vezes achamos que é o que não é. E dentro dessa analogia de pensar na igreja do Senhor, tem muito crente, que é trigo, mas parece joio. Nasceu de novo, mas nunca cresceu. Ama Jesus. Mas a gente olha para a vida e fala assim: parece que não ama. Então corre o risco da gente dizer: não é crente, vai para o inferno, está morto em seus delitos e pecados, mas é crente. Por outro lado, tem joio que parece com trigo, tem cara de trigo, cheira igual a trigo, se veste como trigo, fala como trigo, mas é joio. E a gente pode se aliançar, se abrir de maneira completa, abrir o coração, e no final não era trigo, era joio. Então o que o Senhor da Seara fala? Deixa crescer junto, porque um dia essa separação será feita, não por vocês, pelo ceifeiro, por aquele que sabe fazer isso, por aquele que julga não a aparência, por aquele que conhece para além daquilo que se vê, por aquele que conhece o coração, a história, os pensamentos, as motivações. Mas nós corremos o risco de julgar o outro. Então aqui há dois excessos que a gente pode cometer no que diz respeito a esse tratamento com o outro. O primeiro erro é esse julgamento excessivo, em que nós tomamos a nós mesmos como padrão. É isso que ele fala aqui sobre sermos juízes e não mais gente que está sob a lei. Alguém que está se colocando no lugar da lei. E de qual lei ele está falando? Bom, a gente pode pensar no corpo da lei como um todo, mas de uma maneira mais específica, se a gente voltar lá no capítulo 2, no verso 8, ele evoca uma lei aqui no capítulo 2, verso 8. Ele diz: se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame ao seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Tiago tem em sua mente, sim, a lei como um todo, mas ele já falou do âmago da lei, do coração da lei do reino, da lógica do reino. E a lógica do reino, ele diz que é amar o seu próximo como a si mesmo. E aí nós voltamos para o capítulo 4, em que ele vai dizer que aquele que julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. E se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz, se coloca no lugar de Deus, aquele único que pode julgar, aquele único que pode emitir o juízo perfeito. Porque quando nós nos tornamos juízes de outros, e decretamos o que o outro pensa, o que o outro é, com base nas nossas observações, nos nossos critérios pessoais, a maioria das vezes nós julgamos apenas a aparência, nem sempre sabemos dos fatos todos. Lembra de Jesus na cruz? Diante daqueles que o humilhavam, cuspiam nele. Lembra qual é a palavra que Jesus fala ao Pai sobre eles? A palavra de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E tem gente que erra, porque não faz ideia do que está fazendo. Porque não teve referencial, porque não teve ensino,
porque cresceu com uma carga diferente, de vida, de exemplos. E nós simplesmente julgamos, condenamos e afastamos. E colocamos todos que estão ao nosso redor, que nos amam, para se afastar também. Enquanto que o caminho deveria ser o da restauração. E de sim, entender o que está errado. Entender aquilo que não está alinhado com o que Deus diz como sendo bom, justo, agradável. Fazer juízo sim, da prática. Sem matar o praticante. Sem afastar o praticante. Mas de conceder a ele a oportunidade de ouvir, de conhecer, de mudar de vida. Jesus podia simplesmente ter dado uma sentença àqueles homens que estavam diante dele da cruz, mas ele diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Imagina você que está caminhando, meio distraído pela rua, e de repente alguém te dá um esbarrão forte, e você olha para trás. Qual é a sua reação com essa pessoa que te esbarrou? Até doeu, bateu. Ah! Qual é a sua reação? Agora imagina que ao virar para trás, você vê uma pessoa com óculos escuro e com uma bengala na mão. Um deficiente visual. A sua reação vai ser exatamente a mesma? Você vai xingar? Olha por onde anda! É isso que você vai dizer? Sabe que nós vivemos num mundo de cegos, que não conhecem o que a gente conhece, que não experimentaram o que a gente experimentou. E às vezes nós esperamos que as reações dos outros sejam exatamente as mesmas reações que as nossas, mas eles nunca experimentaram o que a gente experimentou. Eu não posso cobrar do outro que ele seja o que eu sou se ele não vive o que eu vivi, se ele não sabe o que eu sei, se ele não conhece o Deus ao qual eu conheço. Veja, nada disso justifica erros, mas explica muitas condutas. Por isso Tiago vai nos ensinar para nós não sermos juízes, porque o nosso julgamento não é justo. Muitas vezes é o julgamento pela aparência, não conhecemos o coração, não conhecemos a intenção. Quantos mal entendidos nós já nos metemos, fala a verdade, de brigar com alguém, às vezes por mensagem não dá o tom, né? A gente não ouve, manda uma mensagenzinha ali, a pessoa quis dizer uma coisa, você lê com um outro tom. Não tem volume na mensagem de texto, né? Só na de áudio. Tem algumas pessoas que eu já não mando mais mensagem de texto, é só áudio. Que aí ouve o meu tom, ouve a minha voz. Uma vez eu briguei com um primo meu, porque eu estava brincando com ele, mas ele achou que eu estava falando sério. E ficou uns 6 meses sem falar comigo. E depois eu te falo, não, eu estava brincando. Foi uma piada. Eu não falei sério aquilo. 6 meses de relacionamento rompido, porque não ouviu o tom. A gente quer ser juiz, já quer dar logo a sentença. Tiago diz, o nosso julgamento ele é falho. A gente não conhece o coração, às vezes é precipitado, às vezes rotula, desumaniza, tem preconceito, um jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa age, do jeito que a pessoa se veste. Isso acontecia nessa igreja o tempo todo, nós já lemos isso no capítulo 2. Tiago dizendo que os irmãos tratavam as pessoas com parcialidade, tratavam os ricos de um jeito e os pobres de um outro jeito, tinham preconceito. E no mundo no qual nós vivemos, rótulos estão cada vez mais fáceis de serem dados. O sujeito fala 2, 3 palavras, comunista. 2, 3 palavras, fascista. Né? E aí você já desumaniza o indivíduo, não quer mais saber do que ele tem a falar, não quer conversar, corta relacionamento, às vezes dentro da família, dentro de casa, não considera o outro, não olha para o outro, não reconhece no outro a imagem e a semelhança de Deus, porque rotulou, desumanizou, e quando desumaniza é muito mais fácil matar, seja com a boca, seja com o coração, e às vezes até vias de fato. Tiago diz, não façam isso, juiz é Deus, e o juízo dele é perfeito. Não se precipite para emitir juízo sobre a vida de alguém, condenar alguém, nem para absolver alguém. Ele é o justo juiz. Existe um legislador, um juiz que é justo, aí no versículo 12, e este é o próprio Deus. Agora, eu disse de um erro, né? Que a gente se apressar nesse julgamento excessivo. Por outro lado, existe um outro erro, que é não discernir, é não avaliar.
Tiago não está falando aqui sobre apontar falhas que são justas. Tiago não está falando disso. Ele mesmo está fazendo isso a carta inteira. Na carta inteira ele está falando, gente, vocês estão errados. A língua está sendo usada do jeito errado, estão tratando os outros errado. Não é o que ele está fazendo? Nós somos chamados a julgar a nossa caminhada, sim. Nós vemos na palavra do Senhor várias e várias vezes. João dizendo, por exemplo, no capítulo 4 da sua primeira carta, 1 João capítulo 4, verso 1 em diante, para nós não darmos crédito a qualquer espírito, mas julgar todas as coisas que são faladas em nome de Deus, porque existem muitos falsos profetas. Ele diz, julgue a conduta, julgue a palavra. João fala sobre isso, de discernir. Ouça, pondere, avalie. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, para nós examinarmos todas as coisas e retermos aquilo que é bom. Exame fala de juízo, de julgar. O próprio Jesus, lá em João capítulo 7, verso 24, diz, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. O problema é qual é a base do nosso juízo? Qual é a base da nossa condenação ou absolvição? Qual é o intuito do nosso coração? É matar? É condenar? É alijar? É tirar do nosso meio? Ou o nosso intuito é restaurar? É colocar de pé? É transformar? E qual é a postura correta? Bom, a postura correta é tratar do erro com quem se deve tratar do erro. Não sair falando mal. Também não é para sair falando bem. Lida com quem de direito. Não é isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 18? Se um irmão pecar, lembra que Jesus fala em Mateus 18? Se o irmão pecar, o que você faz? Sai contando para todo mundo. Tira ele do grupo. Fala para ninguém mais falar com ele. Fala que ele é caloteiro, fedido. Xinga ele. É isso que Jesus fala em Mateus 18? Se teu irmão pecar, vai até ele. E o repreende. O instrui. Está errado? Percebeu o erro? Fala com ele. Ou com ela. Ele diz, se ele ouvir e se arrepender, você ganhou seu irmão. Ganhou em 2 sentidos. Primeiro, ele estava indo para um caminho de morte, ganhou ele para a vida. E segundo, essa pessoa vai confiar muito mais em você. Porque sabe que você não deixa nos pontos cegos. Claro, existe gente arrogante. Não só que fala, mas também que ouve. Nós não gostamos de ser contrariados. Nós não gostamos que as nossas falhas sejam apontadas. Não gostamos. Mas elas são necessárias. Os apontamentos são necessários. Nem que a gente fique bicudo um tempo. No final diz, olha, é para o seu bem. Eu não quero dizer que eu sou grande, poderoso, infalível. Mas é que você está indo por um caminho de morte. E o meu desejo é de que você viva. Por isso a gente procura. Mas Jesus continua dizendo em Mateus 18, mas se o seu irmão não te ouvir, não abandona. Chama 2, 3, vai lá. Faz uma comissão, faz uma intervenção. Já viu aqueles filmes americanos? Quando tem alguém ali que está vivendo meio loucamente, aí reúne a família, senta todo mundo assim, a familhinha, e a pessoa entra, fica toda vendida ali. Ó, está acontecendo uma intervenção. Eu chamo outras pessoas, talvez você não falou direito. Talvez você não se fez entendido. Tem outra pessoa que vai ajudar a mediar. Se der certo, ótimo. Mas se não, Jesus continua em Mateus 18. Se isso não der certo, aí sim você chama a igreja. Fala assim, gente, está aqui num caminho de pecado, impenitente. Já falei, já fui lá, já conversei, já levei o irmão, a irmã. Gente, ele está se matando. Está matando o bom nome de Cristo. Está colocando em risco a nossa comunidade de fé e o testemunho da fé. O que a gente faz? E aí diz o texto que se ele se arrepender, glória a Deus. Mas e se não se arrepender, Jesus, não sou eu que estou falando, não é Pedro, não é Paulo, não é João, embora tudo que eles falem é inspirado pelo Senhor, é o próprio Jesus dizendo, se não se arrepender, trate como um pagão. Não é crente, é joio. Mas vê a volta que se dá antes de emitir o juízo. Vê o caminho de transformação e a busca em todo o tempo por transformação de vida, e não simplesmente matar alguém.
Há uma necessidade dessa postura de discernir o erro, mas não com base em preconceitos, não com base no juízo que é baseado no nosso próprio coração, na nossa própria falha, às vezes condenando o outro em algo que para a gente é tranquilo. Geralmente, quando se condena alguém, se condena naquilo que é fácil para nós. Sabe quando a pessoa diz assim, que absurdo, eu jamais faria um negócio desse, sabe? Jamais faria um negócio desse. Mas o tanto de coisa que a gente faz e os outros não fazem, essas a gente não toca. Essas, tudo bem? Por isso que o juízo não pode ser baseado em nós, no nosso desempenho, na nossa capacidade, na nossa bondade. Nós julgamos segundo a reta justiça. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, no verso 1. Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, veja, é necessário um juízo crítico, um juízo de valores, uma avaliação para saber se alguém está em alguma falta. Ele diz, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Paulo está dizendo, gente, quando o pecado é identificado, quando o erro é identificado, a gente tem que fazer alguma coisa com o erro. Não é passar pano, não é virar as costas, não é fingir que nada está acontecendo, mas há um jeito certo de lidar com o erro. E o jeito certo não é simplesmente matar o outro, seja no nosso relacionamento próximo, seja na sua reputação com outras pessoas que a gente conhece. O jeito certo é apontar o erro, por mais que isso seja desconfortável para nós. Ou falamos com a pessoa, ou não falamos para ninguém. Levamos em oração. Várias foram as vezes que alguém veio falar mal de alguém para mim. E eu falei, peraí que eu já vou ligar para a pessoa para a gente resolver isso agora. Não, pastor, pelo amor de Deus. Não, você está falando para mim, por que você não fala para essa pessoa? Vamos resolver isso. Ficar de mimimi pelas costas, isso não é coisa de crente não. Não é coisa de gente não. Isso não é coisa de crente maduro. Crente arrogante, crente orgulhoso, crente fake. Aí tudo bem. Mas gente que foi alcançado pela graça de Jesus, lida com transparência. Às vezes não sabe lidar e pede ajuda. Pastor, eu estou com uma situação que eu não sei como resolver, não sei o que falar, não sei como tratar, não sei como agir. O que eu faço? Isso é uma coisa. Outra coisa é sair espalhando. Ó, só estou te contando para você orar, tá? Passa para frente não. Não é uma fofoca, é só para você me ajudar em oração. Naquele senso, né, de eu sei algo que você não sabe. E eu preciso de contar, mas deixa eu achar um jeito crente para você não pensar que eu sou só fofoqueiro. Olha, eu preciso te contar um negócio para a gente orar junto. Quem julga precisa ser Deus. E a nossa caminhada tem que ser de discernir e de apontar os caminhos que são errados para as pessoas de direito. Tudo isso, queridos, resume ou reflete o ensino do próprio Jesus em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. No texto que eu disse, esse tema é um tema que é controverso e muitas vezes não entendido, e o versículo citado, que eu vou citar aqui, que são falas de Jesus, é o versículo talvez mais usado fora de contexto de todos. Mateus 7:1, Jesus diz, não julguem para não serem julgados. Esse é o versículo mais tirado fora de contexto que se pode pensar. Que é essa ideia, não fale mal do que eu estou fazendo de errado, não me julgue, só Deus me julga, já viu isso? Com mim ainda, só Deus me julga. Dando um beijinho para as inimigas, só Deus me julga. Usa esse texto no sentido que Jesus não está dizendo isso. De novo, a ideia é de não emitir um juízo condenatório precipitado. Jesus diz, não julguem para não serem julgados. Verso 2, pois com o critério com que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medidos, vocês também serão medidos. O que Jesus está dizendo? Quer um julgamento precipitado para o outro? Então aguarda para você também. Não sabe da história toda e está dando palpite? Espere que uma hora isso volta contra você. A pessoa fez algo ruim contra você que você quer juízo, olha, você vai pisar na bola com alguém em algum momento. E pode usar essa mesma lógica para você? Para a gente pede misericórdia, para o outro a gente quer juízo. Dois pesos. Jesus diz, olha, cuidado, não se precipite, calma, não priemos cânico.
Diria a versão do Chapolin. Cuidado. Porque com a mesma medida de Jesus que vocês medirem, vocês serão medidos. Olha o verso 3, que interessante, ele diz: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. O que Jesus está dizendo? É mais fácil ver o erro do outro do que o nosso. Ainda que o nosso seja bem maior. Jesus diz, você vê, você enxerga. O cisco, aí, obviamente aqui é a comparação, né? Cisco e trave, um pedaço, uma tora de madeira. Ele diz, no olho do outro tem um cisco que você enxerga, mas a baita tora de madeira que está no seu olho, você não vê. Jesus diz, cuidado, olha, ele diz, verso 4. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? E Jesus usa uma palavra simpática, ele diz, hipócrita. Jesus falava verdades na cara, não nas costas, verdades. Tiago, que nós estamos lendo, é irmão de Jesus, cresceu junto, que aprendeu a falar com Jesus, né? Jesus diz hipócrita, verso 5, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Olha que interessante. Jesus não diz, deixa ele viver a vida dele e vai viver a sua. Jesus não está dizendo isso. Ele diz, resolve o teu BO. Identifica o seu erro. Identifica a sua falha. Porque aí sim você vai ter condições de enxergar o cisco do olho dele. Ou seja, você vai ver direito. Você vai ver, não com os olhos, vai ver com o coração certo. Porque quando a gente olha para a gente e reconhece os nossos erros, reconhece as nossas traves, e lembra quem a gente é e o quanto a gente precisa da misericórdia e da graça de Deus, e o quanto a gente precisa da ajuda de pessoas, que às vezes nos desafiam, às vezes apontam os nossos erros, e a gente diz, Senhor, como eu preciso da Tua graça para mudar. Quando a gente consegue fazer essa autoanálise, ao chegar diante de alguém que erra, nós vamos chegar com mais amor, com mais misericórdia, com mais empatia, com mais zelo. Porque eu não vou julgar o outro como se eu fosse superior. Eu não vou tratar do erro do outro como se eu nunca tivesse errado. Eu vou tratar com a mesma misericórdia que eu gostaria de ser tratado. E o que Jesus diz? À medida com que você medir, você será medido. Com alguém que erra contra você, como você trata? Quando você errou com alguém, eu não sei se você já errou com alguém, eu já. Mais vezes do que eu queria. E de acordo com a minha esposa, mais vezes do que eu consigo me lembrar. Mas eu já errei. E quando eu erro, o que eu quero é ser perdoado, é ser compreendido, ou no mínimo ser ouvido. Por que será que quando os outros erram com a gente não estende essa mesma misericórdia que a gente espera? Por isso Jesus diz, quem você pensa que é para julgar os outros? E a resposta pode ser, eu sou um pecador, carente da graça e da misericórdia de Deus, que entendo os meus pecados, e que entendo que foram os meus pecados que crucificaram o meu Cristo. E esse Cristo crucificado lança sobre mim graça, bondade, misericórdia e perdão. Por isso eu posso olhar para o erro do outro, e antes de matar, antes de deferir os golpes com a minha língua, eu posso estender misericórdia, graça e perdão. Não é passar pano para erro, não é fingir que nada está acontecendo, não é dizer que pecado não é pecado, pecado continua sendo pecado, mas quem peca são pessoas, e pessoas são alvo da graça e da misericórdia de Deus. Nós fomos esses, não fomos? Fomos ou não fomos? Ou você era perfeito quando Jesus te chamou? Já viu?
fulano é perfeito, faz tudo certinho, só falta Jesus. Como se Jesus fosse um acessório, uma camiseta bonita, um brinco. Está tudo certo, só falta um detalhe. Não, falta Jesus, falta tudo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conscientemente ou não disso. Caminhávamos longe do Senhor, ofendíamos o Senhor com as nossas palavras, com o nosso inclinado coração, com a nossa vida. Quer a gente reconhecesse aquilo como erro ou não. Mas Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos deu vida por meio de Cristo, que nos chamou, nos alcançou, nos perdoou e pelo poder do seu Espírito e por meio da sua palavra, está nos transformando dia após dia em gente diferente. Amém? Gente transformada, gente que fala diferente, gente que age diferente. E essa misericórdia nos alcançou por meio da palavra de alguém, por meio da ajuda de alguém, por meio de mensagens, de textos, de palavras, de pregações de outras pessoas, por meio de livros, escritos por gente que ama a Deus, e que de alguma forma foram usados por Deus nessa construção do nosso caráter. E o Senhor nos dá esse privilégio também, de podermos ajudar na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Então, como é que a gente deve julgar? Qual é a postura correta? Ele diz para nós, primeiro, olharmos para nós, reconhecer a nossa própria pecaminosidade e então ajudar o outro. Enquanto que o orgulhoso e o arrogante usa a verdade para ferir, para machucar, para matar, para julgar, o maduro na fé usa a mesma verdade para restaurar, para gerar transformação, para constranger ao arrependimento, porque a motivação do seu coração não é destruir, mas é construir. Amém? Só mais um pouquinho para a gente encerrar esse capítulo. Verso 13 ele diz: escutem agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho, semelhante a esse, é mau. Se na primeira parte a pergunta que Tiago nos faz é quem você pensa que é para julgar o outro como uma pessoa arrogante, para ser o juiz, nesta sessão, Tiago está dizendo quem você pensa que é para planejar a sua vida como se fosse Deus, a parte de Deus. O orgulhoso é esse que não pede opinião para Deus, que não busca Deus, que decide, a gente falou sobre isso em algumas semanas atrás, né? E depois ora pedindo para Deus avalizar os nossos BO. Toma a decisão e manda o boleto para a casa de Deus. Ao invés de pedir, Senhor, orienta os meus passos, mostra o caminho, de pedir conselho para gente sábia, madura, crente. Estou pensando em fazer tal coisa, será que esse é um bom caminho? Será que essa é uma boa escolha? Olha, essa é uma decisão muito importante que eu tenho que tomar na minha vida. Será que eu estou tomando a decisão correta? E pedir para que Deus, de alguma forma, fale ao nosso coração de maneira objetiva, de maneira clara, por meio da sua palavra, julgando o caminho de maneira correta. Porque há um grande equívoco no coração orgulhoso. Diz o texto no verso 13, que estes orgulhosos dizem hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. O problema do coração orgulhoso é que ele acha que ele é senhor de tudo. É senhor do tempo, hoje ou amanhã. É senhor do destino, nós vamos para aquela cidade. E é senhor dos resultados. Faremos negócios e teremos lucro. Julgando que sabe todas as coisas. E deixando de enxergar um monte de coisa que ele não sabe. O orgulho ofusca no nosso coração aquilo que é óbvio. E o que é óbvio? O que Tiago está dizendo. Somos limitados. A gente não sabe de tudo, a gente não tem todas as informações. Ele diz no versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Não sabem.
Um monte de coisa que vai acontecer amanhã, que pode frustrar os seus planos. Queria fazer isso, mas não vai rolar. Tinha esse sonho, tinha esse plano, mas tem um monte de coisa que você não sabe. Tiago diz, cuidado, baixa a bola. Cuidado com orgulho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai dar tudo certo. Né? E coloca Deus nessa. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Traz Deus para os nossos rolos, a gente nem perguntou a opinião de Deus. A gente nem orou para saber se este é o caminho. E a gente já decidiu e disse, vai dar tudo certo, porque Deus vai fazer. Deus fala, espera aí, mas eu nem fui consultado. Para entrar de sócio nesse projeto, nem fui consultado. Às vezes dá uma de crente, né? Assim, se Deus quiser. E aí emenda, e Ele há de querer. Faz planos nossos, e tenta colocar esses planos na boca de Deus. E por que faz isso? Porque quando dá ruim, a culpa é de quem? Quando eu digo, Deus vai fazer, e às vezes tem algum sonho maluco, alguma impressão maluca, meu coração é enganoso, às vezes eu acho que dá bom e vai dar ruim, e eu falo, eu senti no meu coração, arrepiou até o braço direito, se é o esquerdo do capeta, mas o direito é de Deus, eu senti que eu tenho que fazer tal coisa. Coração do homem, da mulher também, é enganoso, às vezes é só gases, às vezes um Luftal resolve esse sentiu, resolve, mas toma decisões dizendo, Deus falou comigo, e Deus falou, opa, falei nada, tem nada a ver com isso, e aí coloca na boca de Deus promessas que a gente acha que é dele, mas não é, e quando dá ruim, a gente fica revoltado com Deus, mas Deus falou, Ele deu um sinal. Eu falei que se fosse de Deus, o pastor ia pregar com uma camiseta rosa, e um tênis verde abóbora, e o pastor foi, Deus falou. Deus fala de maneira objetiva na sua palavra, o resto é a gente caçando sinal, o resto é a gente caçando quem fale o que a gente quer ouvir. Deus muitas vezes constrange o nosso coração, confrontando a nossa vontade. Nem sempre portas abertas são sinal da mão de Deus. Jonas, quando decidiu não ir para Nínive, encontrou um barco indo exatamente para onde ele queria. Fugir de Deus. Nem sempre portas abertas é sinal de que Deus está abençoando. Por isso a oração mais difícil que eu aprendi na minha vida, e eu faço sempre, não é, Senhor, abre as portas. Não é essa não. A minha oração é, Senhor, fecha todas as portas que não são tuas, para que eu não fique enganado, para que eu não confunda a tua voz. Senhor, não me deixa entrar em caminhos que o Senhor não aprova. Essa grande oportunidade, Senhor, se não for do Senhor, não me deixe enganado, Senhor. Fecha, tira, joga para longe de mim. Precisa de fé para fazer isso. E de desejo para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, porque nós somos ofuscados do nosso orgulho, das nossas limitações. Tiago diz, vocês não sabem de tudo, e mais, ele diz no versículo 14, o que é a vida de vocês? Vocês passam como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago diz, a vida é frágil, a vida é breve, a vida é passageira, a vida não faz sentido. Tem coisas que a gente planeja e dá ruim, fica doente. O dinheiro que estava guardado para uma coisa, tem que usar para outra. Dá ruim no carro, dá ruim na casa, alguém fica doente, e aquele dinheiro tem que ser. Tiago diz, vocês não sabem, cuidado. Cuidado para não elevar demais a expectativa, para não se frustrar com Deus, achando que foi Ele que fez isso. Por isso ele diz para nós, termos o coração no lugar certo. Porque quando nossos olhos são ofuscados pelo orgulho, nós nos esquecemos de Deus e achamos que nós estamos no controle. Enquanto que a postura correta que Tiago nos ensina no versículo 15 é, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser,
nós viveremos, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago não está dizendo que é errado planejar, ter planos, ter alvos, ter projetos. Tiago não está dizendo nada disso. O que está dizendo é para que o nosso coração dependa de Deus. Não é só falar, se Deus quiser, porque essa frase, se Deus quiser, a gente pode só citar, né? A vontade é nossa, a gente quer que a nossa vontade seja feita, e a gente diz, se Deus quiser, de um jeito para ver se a gente convence a Deus a fazer a nossa vontade, no final das contas. Eu quero muito isso, muito. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Mas se Ele não quiser, eu vou ficar revoltado. Louco. Se Ele não quiser, eu saio da igreja. Eu apostato da fé. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Mas ai se não der. A gente pode só citar a vontade de Deus. Mas a gente também pode preferir a vontade de Deus. A gente tem a nossa vontade, e aí a gente sabe qual é a vontade de Deus. E aí a gente fica naquela, é só aquela. Aí a gente prefere a vontade de Deus. Esse é um caminho melhor, né? Mas há um caminho ainda mais excelente, que é desejarmos a vontade de Deus. É nessa busca que o nosso coração seja tão afetado pela graça e pelo caráter de Deus, que nós passemos a desejar o que Deus deseja. Não é que Deus deseja o que a gente deseja, é o contrário. De que nós passemos a amar tanto a presença de Deus, a palavra de Deus, o caráter de Deus, que ao desejar, o nosso coração está alinhado com os desejos de Deus. Isso não é místico. Isso não é místico. Isso é maturidade. Isso é crescimento, que vem por conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Então, Tiago diz, diga, se Deus quiser, mas do jeito certo. E então diz, então, faremos isso ou faremos aquilo. Ou seja, planejamento. É o senso de dependência com atitude de prudência, expectativa, ação. É desejar, é querer, é viver, é planejar. Mas sempre tendo Deus como a base dos nossos alvos. Por isso que eu digo, tenha alvos, tenha metas, tenha projetos, mas escreva todos eles a lápis. E lembre que Deus tem a borracha. E que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E às vezes Ele apaga e escreve algo muito melhor do que a gente podia pensar ou imaginar. E leva tempo para a gente olhar e dizer, ué, não é que era bom mesmo? Não é que deu certo? Não é que isso era melhor do que aquilo? Então Tiago termina no versículo 17, dizendo, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, ou que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago termina resumindo tudo o que ele falou até aqui. O que ele já falou antes, no versículo 7, sobre se sujeitar debaixo da mão de Deus. O que ele já disse no verso 10, de se humilhar na presença de Deus para que Ele nos exalte. Agora Tiago vai dizer que o nosso problema não é ignorância, o nosso problema muitas vezes é negligência. Nós sabemos o que fazer, mas nem sempre fazemos. Sabemos que não é para sair falando mal das pessoas, não é? Eu falei alguma novidade aqui hoje? Acho que não, né? Só falei de obviedades. Por quê? Porque eu sou bom e vocês não são? Eu sou um pecador, orem por mim. Sou pecador, preciso da misericórdia de Deus. Seu pastor peca. Seu pastor erra. Seu pastor fala mais do que devia falar. Toma decisões sem pensar. Não é por isso que eu estou falando, não. Eu estou falando obviedades porque a Bíblia fala o tempo todo de obviedades. Porque o nosso problema não é ignorância. O nosso problema muitas vezes é negligência. A gente sabe o que tem que fazer. E muitas vezes não faz. Não faz porque falta vontade, ou porque falta companheiros, que a gente não teve companheiros na caminhada, então a gente sai em carreira solo, e aí vai fazendo o que não deve fazer, sabendo que não deve fazer mesmo assim, ou a gente não tem alguém para prestar contas. Quando a gente tem alguém para prestar contas, a gente erra menos, sabia? Quando a gente se compromete, olha, eu vou contar tudo para o meu marido, para a minha esposa, para o meu líder. A gente erra e fala assim, olha, eu fiz um negócio, não devia ter feito, falei um negócio, não devia ter falado, agi dessa forma. Aí fica todo constrangido, né? Aí na próxima vez, quando pintar a oportunidade, você fala assim, não, se eu fizer de novo, eu vou contar. Não.
com companheiros de caminhada fica mais fácil vencer. Gente que ore pela gente, gente que nos aconselhe, gente com quem a gente pode dividir a vida. Isso é comunidade de fé. Isso é o povo de Cristo. Gente que pode nos instruir e que pode nos corrigir. Não como quem se coloca como superior para matar e destruir e julgar, condenando, mas como gente que também se entende como a gente, como pecador, em quem há graça de Deus para o perdão e para perdoar. Amém, queridos? Tiago nos ensina então a buscarmos o Senhor. Tiago termina esse trecho então nos lembrando que o maior problema do ser humano não é apenas o pecado que ele comete, mas é a arrogância de querer ser Deus. Às vezes a gente tenta ser Deus quando julga os outros, como se soubesse o coração dos outros. Outras vezes a gente tenta ser Deus quando planejamos o futuro como se nós tivéssemos o controle absoluto do amanhã, e no fim tudo que sobra é cansaço, culpa, frustração. Mas a boa notícia do Evangelho é que existe um Deus que se fez homem, não para nos destruir, mas para nos substituir. Que na cruz do Calvário Ele levou sobre si o peso da nossa arrogância, o peso do nosso orgulho, e nos devolveu, através dele, a liberdade para sermos filhos de Deus. A cruz é o fim da nossa necessidade de controlar as coisas, de se provar, de dominar. É ali na cruz que o trono volta para o lugar certo e o nosso coração volta para o lugar certo. Então hoje, se o Espírito Santo está te lembrando de alguma área em que você tem vivido como se fosse Deus, julgado demais, controlado demais, ou adiando o bem que você sabe que deveria fazer, essa noite o Senhor nos tem dado a oportunidade de nos voltarmos a Ele, sabendo que o mesmo Deus que resiste os soberbos é Deus que concede graça aos humildes, graça superior, graça transformadora. O Cristo que tinha todo o direito de julgar, intercede por nós. O Cristo que, sendo Deus, é soberano, foi obediente em tudo à vontade do Pai. E viveu a perfeição que deveria ser nossa, para que pelos méritos dele, nós pudéssemos ter acesso a Deus. E é nesse acesso com Deus que o Espírito Santo vai moldando o nosso coração e vai nos transformando à imagem de Jesus. O Evangelho não é um convite à culpa, à angústia. O Evangelho é um convite à redenção e à rendição. É um convite a se abandonar nos braços do Pai. É um convite para parar de lutar e ouvir a voz do bom Mestre, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomem sobre vocês o meu jugo, os meus ensinos, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O convite de Jesus nessa noite é para que você pare de lutar e deixe Ele lutar no seu lugar, para que você pare de querer saber todas as respostas e comece a confiar naquele que tem todas as respostas. Deixe que o Senhor guie os seus passos. A jornada, por mais que não seja sempre tranquila, a companhia de Deus, ela é sempre segura. Ainda que eu passar por um vale de trevas e morte, diz o salmista, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, Tu estás comigo. Amém?